Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker. E o tema de nossa entrevista Networker de hoje é o mercado de licitações. Convidamos então o especialista, o CEO daí Ganhei, daí Documentei, o Juliano Caldeira, que estará conosco no programa, dando aí uma verdadeira aula, muitas informações importantes para você que é empreendedor, empresário, todos que estão nos acompanhando, seja de casa, do trabalho, da faculdade, não importa, via TVs aí, né, canais das nossas parceiras aí, operadoras, da internet da TV Osasco, ou mesmo o nosso canal de YouTube. Não sai daí não. Bem-vindos novamente. Se você tem dúvidas a respeito desse mercado de licitações, né, para atuar aí em municípios, estados, órgãos públicos, então esse programa de hoje aqui foi feito especialmente para direcionar você, para trazer informações que eu tenho certeza que serão muito importantes. Juliano, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa Networker. Nós da TV Osasco, toda a produção Núcleo Networker, agradecemos demais, viu? Obrigado, viu, Ronaldo? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Espero ter um dia bastante prazeroso aqui com vocês. Legal, bacana, certamente será. Juliano, então vamos lá. O nosso público ele é formado principalmente por profissionais autônomos, empreendedores, microempresários, empresários de empresas aí de pequeno porte, também de médio e grande porte e profissionais das mais diversas áreas. Eu gostaria que você se apresentasse para esse público, então. Quem é o Juliano Caldeira, especialista aí nesse mercado de licitações? Fala um pouquinho para nós, então. Legal, obrigado, viu, Ronaldo? Pessoal, eu sou o Juliano Caldeira, eu sou o CEO da Ganhei, daí Documentei. Nós somos uma empresa especializada na parte de inteligência artificial e robotização ligada à área de licitação pública, né? Nós estamos na nossa jornada, a empresa já existe há 6 anos, a gente nesse período alcançou alguns resultados bem importantes e a gente está só no começo, né? A empresa está crescendo, está se desenvolvendo, mas o melhor, o mercado de licitação pública vem crescendo e como nos últimos anos acontece, vem crescendo exponencialmente. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Legal, muito bom. E olha só, fica aí a dica para o nosso querido Paulo Contim, lá o nosso apresentador do programa Invista aí pelas manhãs, que trata empreendedorismo. Tá aqui um belo case de empreendedorismo, Paulo, para você trabalhar também. Juliano, aqui no Network nós tratamos realmente essa visão mais focada no negócio, no mercado. E para quem está em casa, para quem está acompanhando o Networker, o que compõe, no caso, o mercado de licitações, né? São prefeituras, estados, é o federal, são órgãos. Explica um pouquinho para nós essa composição. Perfeito. Então, Ronaldo, o mercado de licitação é um mercado altamente comprador, né? Isso não tem como escapar. E ele é formado muito por pequenas, médias e grandes empresas. Mas o que eu acho que é interessante no mercado de licitação público, pessoal, é que existe uma lei de favorecimento para a pequena empresa. Então, se você é um pequeno empresário, uma empresa que está começando, o governo te dá incentivos para que você faça suas vendas e, claro, aumente seu faturamento através das licitações públicas. Mas o mercado ele é formado por pequenas, médias e grandes empresas. E, Ronaldo, uma coisa que eu gosto sempre de comentar é que o governo ele compra de tudo, né? Então, imagine que ele possa comprar um lápis, uma caneta, uma borracha, como pode comprar um computador, um móvel. Não existe limite para compras do governo. Então, o governo compra de tudo que você possa imaginar, em todas as esferas, seja ela municipal, estadual, federal. E então, assim, o governo é o maior comprador hoje do Brasil, com total segurança que eu falo isso. Ok, entendido. Me permita insistir um pouquinho ainda na pergunta, claro, né, para trazer ainda mais subsídios aí para quem está nos acompanhando. Além, claro, a gente vai entrar nessa parte já que você explicou um pouco, que são as empresas que participam, né, desse mercado, mas do lado público, no caso, então, quando você fala o governo, você está se referindo a prefeituras, por exemplo, secretarias, órgãos que são ligados ao governo, é isso, Juliano? É exatamente isso, Ronaldo. Hoje todas as prefeituras,
órgãos ligados ao governo de uma forma geral. Então, imagine que, por exemplo, vou dar um exemplo bom, que é São Paulo, que é sempre uma referência para a gente. Nós temos as prefeituras, os órgãos como Bombeiro, Polícia Militar, Detran, são todas empresas ligadas ao governo. E, além disso, tem também as autarquias mistas. Um exemplo deles é a própria Sabesp. A Sabesp é um grande comprador então imagine o seguinte, Ronaldo, nós estamos falando de seguramente mais de 30 mil potenciais compradores que estão comprando todos os dias algum tipo de serviço ou produto, e esse serviço pode ser o seu, pessoal. Nossa, interessante, muito interessante mesmo. E por outro lado, então, existe alguma restrição no caso a que tipo de empresa que pode participar, ou a licitação ela pode ser aberta para um profissional autônomo, para uma microempresa, para uma empresa de porte menor, pequeno, médio ou grande? Existe alguma restrição? Quem determina isso? É o edital? Como que funciona isso, Juliano? Ronaldo, quem determina isso existe uma lei que rege todo o processo de licitação pública, que é a 8666, não vou entrar aqui em questões técnicas, que o objetivo não é esse, mas ele é a lei que rege todo o processo da licitação pública, né? E uma coisa que é uma condição sine qua non, é mandatória para se participar de licitação, é você estar em dia com as suas obrigações legais, né? Então você precisa estar em dia com a sua parte trabalhista, o FGTS, que são obrigações legais que uma empresa precisa ter. E não existe restrição, tá, Ronaldo? O governo ele quer cada vez mais ter novos fornecedores, novas empresas prestando serviço. Então, o céu, eu gosto de brincar, o céu é o limite. Se você tem um pequeno negócio, se você é uma MEI, até uma MEI você pode licitar. Olha aí, hein? Olha aí que interessante, já são oportunidades aí, quem sabe até utilizar isso como uma estratégia, né? Uma estratégia aí para aumentar faturamento, aumentar a receita. Você falou na explanação inicial sobre uma legislação específica que favorece de alguma forma a micro, é isso? Fala Exato. Um pouquinho mais sobre para nós. Claro. O governo, para incentivar a venda para as pequenas empresas, né, e para, obviamente, também não ter a questão do famoso, né, que existe um preconceito, né, Ronaldo? Isso já vem caindo por terra há um bom tempo, mas existe um preconceito de que venda ao governo é algo que está ligado à corrupção. E, pessoal, não tem nada a ver, né? É óbvio que existe, a gente não pode colocar isso de lado, mas existem órgãos extremamente sérios, competentes, e que isso cada vez mais tem sido uma realidade dentro do nosso país. E falando especificamente sobre a questão do fomento para a pequena empresa, existe uma lei, a própria lei de licitações, em que ela favorece um pequeno empresário. Então imagine uma situação em que há um empate entre uma empresa de pequeno porte e uma empresa de porte maior, né? Existe a prerrogativa da lei e a empresa menor ela tem a preferência para ganhar a licitação, né? Então foi a forma que o governo identificou de fomentar e fazer a economia de fato girar. Porque nós vivemos num país, Ronaldo, em que 90% das empresas são empresas de pequeno porte, né? Então, o dinheiro do Brasil, o PIB do Brasil, quem movimenta são as pequenas empresas. Perfeito, olha aí, muita informação já nesse início aqui de bate-papo, de entrevista networker, especialmente para você. E só para fazer uma ressalva, né, você falou aí a respeito da corrupção, realmente, né, a corrupção, lembrando bem a todos nós, ela não é o órgão, né, a corrupção está nos profissionais, nas pessoas. Infelizmente, né, você tem um excelente órgão ali no caso, e você tem um ou outro gestor profissional que pode praticar esse ato aí ilícito, né, que é aí a questão aí da corrupção. Juliano, o edital, né? Olha só, a empresa, o profissional autônomo, o empreendedor, o empresário que quer participar, ele quer participar de uma determinada licitação, ele ainda não tem ali um apoio, vamos colocar assim, de uma consultoria especializada, como a sua mesmo, por exemplo, né? Ou algum sistema automatizado. O que é muito importante para ele? Eu sei que existe o edital. Eu gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho da importância, do conceito de um edital. Ótimo. Bom, Ronaldo, é uma ótima pergunta. O edital, pessoal, é o que vai determinar quais são todas as regras que você precisa prestar serviços para aquele órgão. Então, imagine, vou citar aqui um exemplo, mas imagine que você é uma pequena empresa, tem um pequeno negócio e que fomente a venda, por exemplo, de caderno, né? Então, o edital, o governo ele publica seus editais em vários portais, em várias fontes diferentes, né? E a partir disso você pega aquela informação e começa a ler o edital.
O edital é um material muitas vezes técnico, né? Mas existem alguns segredos que a gente pode comentar um pouquinho ao longo, que você consegue mitigar isso, ou seja, eu não preciso ser um advogado para entender profundamente sobre o edital. Então você vai lá ler o escopo do que é o trabalho, né? E vai olhar obviamente a parte documental. Se você estiver habilitado, estiver com os pré-requisitos que o edital te exige, você está apto a participar de uma licitação. E dentro disso a gente tem algumas modalidades. Você tem o pregão presencial e tem o pregão eletrônico. E hoje, cada vez mais, Ronaldo, o governo ele tem fomentado a venda através de pregão eletrônico. Isso vai ser uma realidade, já foi. A pandemia ajudou a forçar isso e agora, cada vez mais, isso vai se tornar uma realidade. Ok, então, por gentileza, explica um pouco mais para o nosso público, para todos nós, sobre o pregão eletrônico, como funciona, né? Qual é o mecanismo dele, o que é o pregão eletrônico, por favor. Legal. O pregão eletrônico, pessoal, é como se fosse um leilão eletrônico. Então, existem vários portais de compras, né? Eu gosto de citar sempre alguns. A própria BEC, né? O portal da BEC, que é um portal especializado em compras para o governo do estado de São Paulo. Então ele não tem custo, tá, Ronaldo? Porque às vezes, né, isso inibe um pouco o pequeno empresário a investir, mas não tem custo, por exemplo, no portal da BEC. E a partir disso ele vai disputar um leilão eletrônico, né? E o leilão ele é formado por etapa de lance. Então você vai entrar com uma proposta e dentro daquele processo vai ocorrer a disputa dos lances. Então quem for dando o menor valor vai sendo declarado vencedor, até chegar num limite, né? Então quando o último fornecedor aplicar o seu valor e ninguém mais cobrir aquele valor, dá-se por encerrado a etapa de lance. E aí entra a parte documental, que é uma parte um pouco mais complexa, mas que é uma análise que é mandatória na licitação pública. Perfeito. E qualquer divergência, qualquer falta aí de documento, não aderência, sempre em relação ao edital, é isso? Pode desclassificar, no caso, um participante, é isso? Exatamente. Então, eu estou lá numa disputa, eu ganhei por preço e a partir daquele momento eu envio meus documentos, os documentos legais, os atestados de capacidade técnica, porque eu preciso atestar que eu já prestei aquele serviço em algum momento para alguma outra empresa, não necessariamente uma empresa pública, mas pode ser uma empresa privada. E aí, a partir daquele momento, ele vai fazer uma análise documental, né? E na análise documental, o que eu gosto sempre de comentar, Ronaldo, que é o seguinte: o preço não é o principal fator para você ganhar uma licitação pública, né? Muitas vezes o documento ele é o que vai ser o grande divisor de águas. Então, o fato de muitas vezes a gente acompanha no dia a dia com o meu time, a gente acompanha muito essa situação. Eu tenho lá, às vezes eu fiquei em quarto, quinto, sexto colocado e vão sendo inabilitados os 5 primeiros porque ele não cumpriu um pré-requisito que consta no edital. E é aí onde está a grande sacada do negócio de licitação. Olha aí, pessoal, então vocês entenderam, né? Pegaram já essa dica valiosa aí do Juliano, mas ele não vai escapar da nossa dica final não, tá? Ele vai ter que dar outra aí, apesar do valor dessa que ele deu agora. Incrível, né? Essa questão do realmente você não ganhar aí necessariamente só pelo valor. Você pode ganhar no valor, mas perder devido aí à falta de um documento que foi mal preparado. Vejam só. Juliano, nós voltaremos já com esse bate-papo. Eu quero chamar aqui agora o nosso painel Dica Networker, com ele, que você conhece, o Neto Caldeira, também especialista em licitação, e para dar a nossa dica de hoje aqui. Neto, qual é a dica? Olá, Ronaldo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Neto Caldeira, sou analista e consultor sênior de licitações há bastante tempo. Minha dica de ouro vai para empresas que já trabalham com licitação e empresas que estão interessadas em entrar nesse segmento de mercado. Faça uma boa gestão dos seus custos. Isso significa tenha um preço mínimo, tanto para os seus serviços quanto para os seus produtos. Durante a nossa experiência, o processo de licitação é um processo frio. Frio no sentido que não envolve a necessidade de você fazer relacionamento com o órgão ou muito menos com a comissão de licitação para você conseguir vender os seus produtos ou prestar o seu serviço. Porém, durante uma disputa, seja uma concorrência, seja um pregão eletrônico, seja um pregão presencial, a etapa passa a ser emocional porque o concorrente vai começar a questionar a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu produto, a questão de prazos e documentações. Automaticamente, a empresa fica com o sentimento de que não pode perder para aquele determinado concorrente.
O processo passa a ser emocional, as empresas começam a baixar os preços e isso vai prejudicar tanto o órgão público quanto a administração pública, como até mesmo a sua empresa. Então essa é a minha dica. Mantenha um preço mínimo para prestação de serviço para não prejudicar os envolvidos. Ronaldo, vai com você. Até mais. Obrigado. Legal, excelente dica aí do nosso colunista hoje, especialista em licitação, o Neto Caldeira. Juliano, gostou da dica? Pô, dica muito bacana, totalmente aplicável no dia a dia. Então, Neto, muito bom. Legal, bacana. Retornando então aqui agora com a nossa entrevista Networker, esse grande bate-papo aqui de muita qualidade com o Juliano Caldeira, que é o CEO aí da Ganhei, daí Documentei, especialista também no mercado de licitação, que está dando uma aula aí para todos nós, para enxergarmos um pouco melhor, né, de forma mais ampla, as oportunidades desse mercado, tá legal? Juliano, com relação a pulverização, né? Essa questão, esse mercado de licitação, ele está bem pulverizado ou não? Ainda está muito centralizado em alguns participantes? Como é que você vê isso? Ronaldo, o mercado ele é muito pulverizado, né? É claro que as grandes licitações estão um pouco centralizado nas grandes empresas, mas por uma questão de capacidade de entrega, né? Imaginem o seguinte, eu tenho uma licitação com bilhões de reais, enfim, não é toda a empresa, é claro, só uma grande empresa tem potencial e caixa para poder participar e ganhar aquela licitação. Mas lembrando que o Brasil é uma entidade com mais de 5.600 municípios, né? Então, imagine a quantidade de compras, necessidades básicas que existem no mercado. Então, o governo ele compra de tudo, Ronaldo. E de novo, né, o mercado ele é voltado para a pequena e média empresa e como também o órgão que são pequenas prefeituras, pequenos órgãos. Então, hoje o mercado ele é muito pulverizado em termos de licitação. Ok. E com relação à questão da participação, como é que você vê isso como especialista? Qual que é a tua visão, né, em relação à participação dessas empresas, principalmente as menores? É um movimento que está acontecendo? É um movimento que não está acontecendo, que está indo muito devagar? Ou você vê que cada vez mais tem empresas, mesmo as menores, né, interessadas em praticar esse modelo comercial da licitação? Sim. Ronaldo, eu vou separar em duas etapas, né? A primeira etapa é a seguinte, a pandemia, obviamente muitas empresas foram impactadas, né? Então no meio da pandemia, vamos considerar lá para novembro, dezembro do ano passado, onde estava a coisa literalmente pegando fogo, né? Existiu caiu muito o número de empresas que participavam dos pregões, por uma questão simples, não tinham recurso para pagar seus impostos, né? Então diminuiu bastante o número de empresas que estavam participando dos pregões. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, agora num momento de retomada, de recuperação. Esse mercado de licitação ele sempre foi muito comprador, ele nunca deixou de crescer mais do que 2 dígitos, né? Então isso é um dado bastante importante. Então esse segundo momento é a retomada. Então a gente percebe que nos últimos 4, 5 meses a coisa veio muito forte e principalmente empresas que não imaginavam participar de licitação, agora estão se colocando à frente disso, estão procurando entender mais sobre e cada vez mais o que é legal é que tem muito conteúdo já na internet disponível de pessoas que são confiáveis e manjam muito do assunto. Ok, é muito importante então. Você acredita que essa questão que você comentou antes também do pregão eletrônico tem a ver com a questão da digitalização, dessa evolução que a pandemia mesmo acabou forçando, como você falou aí da pandemia, me remeteu a essa curiosidade. Você acha que essa evolução, mesmo do órgão público, né, buscando aí cada vez mais a automatização, a digitalização, isso faz parte aí desses aprendizados da pandemia? Faz, Ronaldo, com toda certeza. E tem um ponto que é muito importante, que poucas pessoas comentam sobre isso. Mas para o governo, ele criar um modelo em que o pregão, a disputa eletrônica, é mais barato para ele, né? Então, imagine o seguinte, existem algumas contas que são feitas, então para eu criar um pregão eletrônico, um pregão presencial, o pregão presencial ele é muito mais caro do que o pregão eletrônico. Então, é um movimento natural, porque o mundo está mais digital e o órgão ele também precisa acompanhar isso e está procurando recursos para se modernizar, para se profissionalizar mais. Então, foi um movimento muito forçado da pandemia, mas algo importante que ele já veio acontecendo já nos últimos 3 anos.
Ok, e pelo que eu entendi então na sua resposta anterior, durante a pandemia ali, quando surgiu a pandemia, você viu uma queda no caso em relação a essa demanda de empresas, né, pelos processos de licitação, mas com essa retomada você já está vendo sinais aí de um reaquecimento, é isso? Sem sombra de dúvidas, Ronaldo, o mercado de licitação pública agora ele está vindo muito forte. Até uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês procurem saber mais a respeito do assunto, porque está vindo algumas modificações na lei, né? E sempre para favorecer o pequeno, o médio empresário. Então, aconteceu uma retomada muito forte. Isso já é notório. Nos nossos números, nos nossos indicadores, isso é algo que está fervilhando na empresa. Então, é o momento de investir forte em vendas para o governo. Legal, olha aí pessoal, então fica aí mais uma dica aqui do nosso especialista, o Juliano Caldeira. Eu gostaria de seguir agora te perguntando algo relacionado à tecnologia, né? Estamos falando aí dessa questão da própria evolução, do digital, da automatização, inteligência artificial, uma série de coisas. Como que a tecnologia se insere nesse mercado de licitação? Como que você vê isso? Ronaldo, essa é uma pergunta, uma das que eu mais gosto de perguntar. Eu sou formado em tecnologia, então eu vou defender um pouco minha classe. Apesar de ter constituído minha carreira basicamente em área comercial, em grandes corporações, mas é um assunto que eu gosto bastante de falar. Ele está totalmente inserido e é inevitável a gente ignorar o fato de que a tecnologia vai melhorar muito o processo, não só de disputa, mas o processo como um todo na parte de licitação. Já tem muita coisa legal chegando no mercado, que já chegou na verdade, mas tem muito mais coisa que ainda está para acontecer. E eu faço também de novo um paralelo. Ronaldo, antes da pandemia existia uma pressão forte para que ocorressem melhorias relacionadas à licitação pública na forma de disputa, né? E o pós-pandêmico, o resultado disso muita coisa já foi feita nesse período. Então a tecnologia, pessoal, ela é obviamente inevitável, ela se tornou algo acessível, não algo extremamente caro como era antigamente. Então a tecnologia vai ser essencial para o negócio crescer e ter mais resultado. Mas aí no caso, Juliano, eu fico aqui com a seguinte dúvida. Quando você fala a tecnologia aí que ajudou também a evoluir nos processos de licitação, os órgãos públicos em geral investirem também na tecnologia para trazer um pregão eletrônico, por exemplo, uma auditoria mais eficiente para evitar fraudes, evitar erros, acredito eu. E na visão do empreendedor, do empresário, né? Na visão do empresário. Fala um pouquinho para nós também desse cenário, da tecnologia para um empresário. Pode ajudá-lo? Eu sei que vocês mesmos, né? Na iGanhei, na iDocumentei, vocês são especializados nisso. De que forma que a tecnologia pode ajudá-lo? Ronaldo, a tecnologia hoje para uma pequena empresa ela é essencial quando a gente fala de dados. Ter dados, ter informações é o grande dica de ouro, se eu posso chamar assim, na parte de licitação. Então, cada vez mais, o pequeno empresário ele precisa olhar para os números. E quando a gente fala de olhar para os números, quanto que o governo consome daquele produto, quem são meus concorrentes, como está sendo constituídos os editais. Então, assim, tem muito conteúdo que você pode criar. E a tecnologia ela vai te ajudar nisso, sem sombra de dúvidas. Então, algo que eu posso falar que para o lado do empresário ajuda muito é ter informação na mão, pessoal. Se você não tiver informação na mão, você vai ficar um período e vai se desmotivar, porque aquilo você vai imaginar que é um pouco difícil, mas ele requer um pouco de conhecimento técnico, mas principalmente requer entendimento dos números. Senta, mergulha nos números que você vai ter um ótimo resultado. Ok. Benefícios, né? A tecnologia com essa visão ainda do empresário ali, do empreendedor, da microempresa, empresa de pequeno porte, não importa. Benefícios que ele pode ter adotando uma tecnologia, né, específica ali, seja por meio de um sistema, de uma aplicação, de uma inteligência artificial, do próprio iGanhei, Documentei. Quais são os benefícios? Eu fico aqui pensando, redução de custo, otimização, questão de mão de obra. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O principal drive, quando você fala em termos de tecnologia, Ronaldo, sempre envolve redução de custo, né? Porque a gente sabe que é algo que dói muito no bolso do pequeno empresário. Isso é um fato importante, ele é totalmente relevante, né? Agora, o que eu acho que é mais importante de tudo isso é que ele se tornou algo acessível.
Não é algo que hoje eu falo, putz, eu vou ter que investir uma grana para poder ter resultado. Não, ele pode ter, um exemplo que eu gosto sempre de dar é você trabalhar com dados de um BI, de um Business Intelligence. Né? Com isso você vai poder aumentar a sua margem de ganho. Mas além de redução de custo, Ronaldo, a gente pode falar de uma melhoria significativa nos seus processos. Então, algo que você levaria, por exemplo, um dia para fazer, hoje com inteligência artificial você faz em 2, 3 minutos. Né? Então, você tem uma melhoria eficiente de processo. E um principal, que é o que o empresário quer, ele quer melhorar a margem de ganho dele. Então, ele quer ganhar num valor melhor, que seja mais confortável para ele e que isso reflita no faturamento. Perfeito, perfeito. Muitos benefícios aí, né? Como o Juliano disse aqui, deixou aqui para nós, sempre visando aí, logicamente, o faturamento, o aumento da receita, considerando que são empresas com fins lucrativos, né? Sim. Então tá tudo certo. Juliano, eu costumo dizer o seguinte, quando o tema é bom, o tempo passa rápido. Já estamos chegando aqui na reta final do nosso programa Network, né? Dessa entrevista, e nenhum convidado sai sem deixar a dica de ouro. Você já deixou 2, mas você não vai escapar aqui da dica final. Então eu peço, né, antes do encerramento, que você deixe mais uma dica aí para o nosso pessoal. O que você pode dizer ainda em relação ao mercado de licitações? Legal, Ronaldo. Olha, eu tenho bastante dicas, mas eu gostaria de deixar uma que foi algo que nós aprendemos na dificuldade, né? A gente aprende muita coisa na dificuldade, né, Ronaldo? Mas tenham paciência. O mercado de licitação pública, quando você está começando, ele não é algo que você colhe resultado muito rapidamente. Você pode até colher rapidamente, mas são casos pontuais. Agora, não desistam, pessoal. Entendam, se aprofundem no assunto, procurem saber mais informações, procurem referências de pessoas que são sérias no mercado. Tem diversas pessoas, mas não desistam, porque é um mercado extremamente eficiente e que vai te trazer uma margem muito boa para o seu negócio vai crescer. Claro, você nunca vai deixar de fazer o beabá do dia a dia, né, Ronaldo? De vender para a parte privada, mas não desistam, sejam persistentes, que isso vai te trazer um ótimo resultado. Perfeito, olha aí, isso está muito relacionado à questão da organização, tem que ser uma empresa bem organizada, sua documentação, estar em dia aí com as suas questões legais, né? Como o Juliano explicou, deu uma aula aqui para nós hoje a respeito desse mercado de licitações. Então, Juliano, estamos encerrando aqui a nossa entrevista, eu agradeço imensamente aí, em nome de toda a TV Osasco a sua participação, tá legal? Ronaldo, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição e contem comigo. Um abraço. Legal, legal, ok. Pessoal, então mais uma vez aqui, assim como no programa passado, né, com todo o respeito aí e apoio a todas as ações do Outubro Rosa, ó, estamos aqui com o lacinho, né, até para lembrar a todos aí, conscientizar da importância aí dessas ações, apoiar da melhor forma possível, eu e o Juliano aqui, nosso convidado, tá legal? Encerramos mais um programa Networker, até a próxima semana, sintam-se abraçados.